Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Rasga-Assombrades. Tio Spook aqui novamente para continuarmos a nossa análise. Que saudade de Córdoba! Foi um período muito bom. Eu fui para Córdoba, eu acho que foi em 2006. Entre 2005 e 2006. Foi? Acho que foi. Tá? Faz tempo. A cidade linda. Juro pra vocês, quando eu tenho uma memória das casas ali, de um bairro residencial, perto de um shopping, que eu olhava e falava, caracoles, que casas incrivelmente lindas, sabe? Parecia assim um bairro nobre de São Paulo. Lindas casas, lindas. O clima de Córdoba é muito bom, eu gostei bastante do que eu vi, e fiquei com saudade de lá. Quem sabe onde eu volto. Mas... o aeroporto deles ali é pequenininho, dá um medo quando o avião aterriza, que putz vida, viu, do nada, você voa, pá, aterrizou, porra, sabe, parece dedada no botico, você fala, que isso? Opa, já foi. Tem que pegar, você tem que pegar de São Paulo para Buenos Aires, de Buenos Aires você vai para Córdoba, tá? É como se fosse Rio-São Paulo. E... não vou lembrar o nome do aeroporto. Mas o aeroporto é bonito, grande assim, né? Grande no sentido de quando você entra nos gates, são todos gates assim, um do lado do outro. Aí tinha expulsão de carro, tinha um monte de duty free, mas pra pista aterrissar, você vai... Foi? Carai! Bora pro vídeo, nós estamos analisando o morgue da cidade, ou seja, o necrotério. Ele tá falando aqui que era um reformatório de menores. Eu não sei se era um reformatório de crianças. Vamos ver, né? Porque aqui a gente já identificou o ser, e se você não sabe o que eu estou falando, assista a primeira parte do vídeo, que vocês vão receber devidas instruções, tá tudo falado lá, beleza? Então vamos continuar que tem coisa legal aqui. Miren lo que es. Creo que... Em 12 de outubro de 1904, abre as portas a Colônia de Reforma de Menores Varones. Pois é. Bom, primeiro foi um necrotério e depois foi a colônia de reforma ou seja, era um reformatório de menores, tá? Eu não sei a cronologia aqui dos fatos, se primeiro foi um reformatório e virou necrotério, ou era necrotério e virou reformatório. Porra, mas vamos pensar, né, de necrotério para reformatório só piora as coisas, né? Porque imagina, as energias do necrotério, quando entra lá os menores tudo delinquente, tudo, né? Como é que faz? Só piora a situação. É mais fácil, pelo menos, ser primeiro um reformatório de menores e terminar com o necrotério, né? Porque daí não vai gerar tanta complicação assim para quem sai de lá vivo, só entra morto. Alrededor de 3, 4 años vine a explorar este lugar y acá estamos de vuelta. Aqui a gente tem uma coisa bem interessante, mas isso aqui a gente tem na casa de vocês, tá? Parede. Não, tô brincando. Vamos lá. Projetem de novo a consciência de vocês. Eu quero que vocês me identifiquem qual é o lugar que chama mais atenção dentro deste ambiente. De novo, eu duvido. Poucas pessoas vão acertar porque nós estamos trabalhando com frequências bem complicadas. E isso daqui tem na casa de vocês, tá? Eu vou explicar o que é. Vamos lá. Rumba, 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 hey! Pegaram? Entrando aqui... Você vai ver todo esse lado aqui, ó, do teto, tá? Ele tá nesse canto aqui e age sobre o teto. O que a gente tem aqui é uma energia mental. O que é uma energia mental? São obsessores que vão trabalhar e vão afetar o sistema nervoso de uma pessoa, principalmente quando ela dorme. Vamos entender. Existem certas consciências do mundo espiritual, lembrando, todos eram seres humanos, ok? Que vão afetar o sistema nervoso do indivíduo. Sabe quando você começa a ter crises de histeria, você começa a ter problemas sérios de insônia, tirando claramente os problemas que a gente tem para dormir, que são nosso estresse do dia a dia, às vezes
cansaço mental devido a um excesso, um esforço maior de trabalho, esquece isso, tá? Nós estamos colocando aqui condições normais dentro de um ambiente normal. Então imagina, você tem uma vida normal, tranquila e de repente você começa a apresentar crises de histeria, descompassos no seu sistema nervoso, você começa a demonstrar muitos problemas para dormir, inquietação, tudo aquilo que afeta, obviamente, todo o sistema nervoso de uma pessoa, levando a ápices de agressividade e desequilíbrios constantes. É essa consciência que afeta vocês. Eu sempre vi isso em ambientes de pessoas que tinham esses certos transtornos mentais em decorrência de uma vida mais turbulenta. Nós não estamos mencionando classe social, claramente, mas pessoas que tenham, vamos dizer assim, incapacidade de se controlar mais, ou incapacidade de entender que tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. Às vezes nós queremos as coisas para ontem, nós entramos em desequilíbrios seríssimos com relação à nossa vida, desequilíbrios seríssimos com relação com as pessoas que nós nos envolvemos, temos picos de agressividade, não dormimos à noite, começamos a consumir certas drogas para tentar acalmar a mente, bebidas alcoólicas, coisas desse tipo, ok? Então, esses são seres que afetam todo o sistema nervoso. Eles ficam na região mais nos cantos observando e no teto, por incrível que pareça. As formas são formas muito bizarras. São consciências que às vezes plasmam como se fossem simplesmente um monte de carne num canto, outras consciências plasmam como se fossem realmente pequenos seres que vão agir em volta da sua cama, ou pessoas extremamente magras encostadas na parede observando. Eles se conectam quando você dorme, somente quando você dorme, principalmente na região da cabeça. Então eles vão agir no seu sistema nervoso, no seu occipital e nas têmporas. Então eles se conectam por essa região e fazem com que você tenha crises de sistema nervoso enquanto dorme, sabe? Eles fazem com que uma pessoa possa entrar no estágio de loucura e dentro de períodos de insônia. Então eles castigam muito a mente de um indivíduo, tá? Isso acontece. Isso eu já tinha visto também em certos hospitais. Existem hospitais psiquiátricos que têm muito desses seres, tá? Imagina uma pessoa normal entrando em um hospital psiquiátrico com esses seres. É muito complicado de lidar, é muito complicado de você ficar lá. Então, se você trabalha em um hospital psiquiátrico ou clínica psiquiátrica, você pode me dizer realmente se torna factível, se você tem a percepção desses seres, se você realmente sente incômodos em certos momentos na região da cabeça e da testa, estando trabalhando dentro de um hospital desse ou uma clínica psiquiátrica, tá? Como se alguma coisa agisse sobre a região da sua cabeça. Escreve para mim e me identifica, por favor, tá? Então, aqui a gente tem esses seres, eles ficam exatamente nesse canto, tá? O que pode demonstrar uma questão de, ou realmente quem trabalhava aí demonstrava esses sinais, ou uma quantidade enorme de pessoas que em vida possuíam esses desequilíbrios e quando, obviamente, dentro do necrotério, os corpos adentram, esses seres eles acabam saindo e ficam ali esperando o próximo, tá? Eles se conectam com muita facilidade ao indivíduo, são muito rápidos para agir sobre a consciência de qualquer pessoa, muito rápidos, tá? Não são aqueles que esperam, observando o tempo e tudo mais, não. A pessoa dormir e eles já começam a se manifestar, tá? Un hospital, el hospital Rawson. Y es increíble porque, bueno, acá mismo está la morgue. É a mesa de autópsia? Miren lo que es esto. Esto no sé si será como una mesa de laboratorio o algo por el estilo, porque... Não, ele só tem um bloco de energia aqui. De cemento sobre una base de madera y bueno, y acá las canillas. Uma caixa de bis ali, né?
Aqui a gente só tem um bloco de energia densa nesta região. Esse bloco de energia densa são formas de pensamento emocionais que encontram-se aqui. Eu já fui, na verdade, na casa de uma pessoa que existia uma parede desse tipo de formas de pensamento de desequilíbrios emocionais. É fácil identificar. Imagina um lugar onde as pessoas botam muitas emoções para fora, extravasam as emoções, elas têm que gritar, espernear, botar tudo para fora. Existem certas clínicas que fazem esse tipo, existem teatros que fazem isso, tá? Eu lembro que tinha um instituto que fazia esses tratamentos de choque para as pessoas para que elas pudessem extravasar a raiva delas. Então ela coloca para fora tudo isso e todas essas formas de pensamento, de raiva, de emoções são colocadas e ficam nesses ambientes. O que a gente tem aqui é só um bloco denso de energia advindo dessas emoções que as pessoas botam para fora, que colocam para fora. Esse bloco pode agir sobre as pessoas somente em termos de vibração e não se conectar aos indivíduos. Ele vai vibrar essas emoções inferiores e pode fazer uma pessoa chorar, pode fazer uma pessoa ter síndrome do pânico, a não entrar num ambiente como esse, mas se conectar não se conecta, tá? Sabe quando você entra num ambiente, um quarto, por exemplo, e você identifica dizendo, cara, tem alguma coisa aqui que me faz chorar, tem alguma coisa aqui que me dá agonia, tem alguma coisa aqui que me dá crise de ansiedade ou crise de pânico, eu não sei o que é. Só um quarto que faz isso e ninguém sabe o que é. É por causa desse bloco, dessas emoções que permanecem nos lugares, tá? Mas, de novo, depende muito quem trabalhou aqui e qual a finalidade disso. Tremendo. Miren la ventana. La ventana? No, así, É muito legal, cara. wow, es un lugar que quería volver hace rato ya. As plantas entrando no ambiente. De agua. Faz isso que cai o teto. Plau! Espectacular. Y miren la raíz esta. Olha. Bueno, y esto hace que también las paredes se rompan. Podemos ver que la edificación es de barro. E você entra, né? O negócio é de barro. Y solamente el reboque, mira, lo toca y se cae, como de cal. Que legal. Já se cai solo. Aí amanhã tá lá, o rapaz do Urbex morreu dentro da exploração dele. Em 1915 se troca o nome para a Colônia Nacional de Menores, tá? Vira uma Colônia Nacional de Menores. É um instituto de correção das pessoas, né? Menores infratores. Tá. É o mesmo. Tá? A gente tem o mesmo daquela primeira sala aqui. É ele, é o mesmo. Ele tá trafegando junto com o rapaz da Urbex, que é esse cara. Ele tá desse lado direito, exatamente na porta de entrada. Muito obrigado. Aqui. Aqui. Ele tá exatamente aqui. É o mesmo cara daquela primeira sala, ele se moveu e ele tá observando, tá? Ele é o mesmo, tá? É ele mesmo, ele tá aqui, ele tá acompanhando o rapaz. É o que eu falei, sabe? Eu sei, pô, tio Spook, mas é complicado, como é que faz? Cara, um lugar desse tipo tem que demolir, um lugar desse tipo tem que explodir e refazer toda a estrutura, construir uma outra coisa, ou uma praça, tira esse negócio, tá? Fizeram isso com o prédio onde morou o Jeffrey Dahmer e tal, mas é por causa de insalubridade. O Jeffrey Dahmer lá tinha lá os seus, sei lá, 15 corpos lá dentro, né? Acharam lá entre 10 a 15 ossadas, então assim, por causa de insalubridade, demoliram o prédio inteiro e não construíram nada, deixaram um espaço aberto. Aqui idem, sabe? Tem que tirar tudo isso, demolir tudo isso, fazer um espaço aberto que fosse florido para as pessoas, tirar a forma pensamento gerada, esquecer o ambiente, é a melhor coisa, tá? Sigamos. Acá podemos ver que ya la pared ya Ela pasa trinca. para el otro lado. Em 1924, o presidente Marcelo Torquato de Velar troca o nome para Colônia Hogar Ricardo Gutiérrez.
Os caras vão trocando de nome, hein? Nós temos um só. Nós temos um obsessor aqui. Ele está desse lado direito, tá? Ele já tem características bem animalescas e é um obsessor um pouco mais agressivo também. Ele vai para cima das pessoas, ele se irrita com as pessoas, ele não gosta de pessoas. Então vamos lá. Imagina um ser humano que tem muita raiva do próximo. Uma pessoa que não consegue ser sociável, ele não consegue se socializar, ele não consegue estar em grupos de pessoas, uma pessoa mais agressiva, intolerante, uma pessoa que realmente muito briguenta, sabe aquela pessoa que não dá para conviver? É esse tipo de indivíduo, uma consciência desse tipo, que morreu e torna-se um ser mais animalesco, já que ele se baseia mais em instintos de defesa, instintos de sobrevivência. Ele não está preocupado com o próximo, ele está preocupado só com o espaço dele, só com a vida dele. É uma pessoa que consumia drogas em vida, tá? Leia-se muito cigarro e bebida. É uma pessoa que não teve relações com indivíduos, é uma pessoa que ficou muito de lado pela própria família, a mãe deixou de lado, o pai não existia, era só a mãe que tomava conta. Foi uma pessoa assim que teve uma vida bem complicada, tornou-se um animal e age por esse instinto mais agressivo. Ele está exatamente aqui, ó. Quebrajeada. Ele está exatamente aqui. Eita, essas câmeras são muito ruins, essas fisheye. Bueno, y acá creo que da al sótano, que sería la morgue. Ahora vamos a ir. Uy, qué loco. Me acuerdo la vez que entré Não. a la morgue, lo sentí re raro, la verdad. O necrotério é lá embaixo. Mira, acá tenemos como una especie de, como si fuera cables de teléfono, de comunicación, de telégrafo, hasta puede ser. Telégrafo. Telégrafo é bom, hein? Bueno, estos serían como unos baños. Aqui não tem Una nada. bañera. Qué loco. O mectório. La verdad que no, La casa de baño. No puedo creer que volví a este lugar. Cuidado, hein, velho. Não cai aí, senão vai ter mais um no necrotério. Porque hace mucho que quería volver, pero bueno, se me dio la oportunidad de que estoy acá. Es uno de los lugares que me... Sabe, eu falo pra vocês, é a cagada, né? As pessoas que entram nesses lugares, legal. A exploração é muito legal, tal, show, conhecer lugares, mas os riscos que vocês tomam é desnecessário. Primeiro, o lugar pode desabar em qualquer momento. Eu sempre vou usar como caso um americano que estava explorando o porão de uma casa abandonada e que tinha muitos fungos. Só que o cara entrou sem máscara, sem luva, sem nada. O cara chegou lá, abriu a porta, mandou o ar para dentro, em 1 ou 2 semanas que estava morto. Por quê? Porque, obviamente, todos os fungos, todas aqueles microseres que estavam lá embaixo entraram dentro do pulmão dele e geraram uma puta pneumonia, ele morreu, tá? Então a primeira coisa, tem que tomar muito cuidado quando faz esse tipo de coisa, entra para tentar documentar. Qualquer momento pode cair o teto, qualquer momento pode cair alguma coisa na sua cabeça, você morre lá. Segundo, ele vai adquirir um amigo, tá? Já despertou a curiosidade do ser que estava lá no primeiro cômodo, junto a ele. E esse ser, ele vai começar a observá-lo e vai começar a se sentir atraído por esse cara. Então assim, eu não sei quem é ele, é o primeiro vídeo que eu analiso desse rapaz em Córdoba. Então ele vai ter exatamente todos aqueles problemas que eu avisei, com esse ser se conectando no ponto da família dele, tá? Por incrível que pareça, o ser tá aqui, tá observando ele. Cadê esse ser, tio Spook? Tá aqui.
Ele está exatamente aqui, observando. E ele trafega numa velocidade monstruosa, ou seja, é na velocidade do pensamento. Então, na hora que esse ser começa a observar e está rodeando, é igual um leão, é igual uma leoa, que está observando a sua presa, que está observando quem é que está entrando, quem é que está adentrando no lugar onde ninguém transita. Está aqui. Se me dio la oportunidad de que estoy acá. Es uno de los lugares que me encantó. Cuando lo vi por primera vez, la verdad que me gustó Os mucho. dois estão lá. A cama dos meninos, né? É engraçado, quer ver? A gente tem sim coisas estranhas e para vocês verem como algumas formas de pensamento elas perpetuam, tá? É complicado. A forma de pensamento, ela existe aí nesse ambiente, mas a forma de pensamento ela advém de um pensamento, de uma impressão, de simplesmente um pensamento que surge mediante algo que você recebeu. Então você recebe uma ação, você gera uma reação. Então você abre a janela e vê a chuva, automaticamente a sua mente diz, estou chovendo. Você cria uma forma de pensamento dizendo, pega o guarda-chuva. A partir do momento que você pega o guarda-chuva, essa forma de pensamento deixa de existir, porque você vai levar o guarda-chuva, ok? São pensamentos. Quando esse pensamento se alicerça dentro de emoções, já complica. Então veja, você tem problemas de relacionamento com o seu pai. O seu pai, ele abusou de você, ou ele foi uma pessoa extremamente agressiva na sua infância. Você cresceu, se separou da família, foi cuidar da sua vida. Chega uma certa época que é o Natal, você precisa ver o seu pai novamente. Você cria a forma de pensamento negativa dizendo, puta, eu vou ter que ver meu pai porque ele tá lá, eu não queria ver meu pai. Quando você vê o seu pai, automaticamente essa forma de pensamento dispara as emoções negativas por você estar de frente com uma pessoa que fez tão mal a você. Então você cria formas de pensamento negativas e você cria as emoções que são alimentadas por essa forma de pensamento, fazendo-se então uma emoção negativa potencializada para uma forma de pensar. Na hora que você tá lá com o teu pai, essa forma de pensamento vai aumentando e vai potencializando as suas emoções negativas. Todo pensamento gerando uma emoção. Essa emoção, ela vai ter uma ação. Ou seja, você pode sair de lá, se sentir incomodado, ficar distante do seu pai, ou começar a reclamar porque seu pai está lá, de diversas maneiras. Pensamento leva uma emoção, que leva uma ação. Ok? Nesse caso, aqui nesta cama, a gente tem formas de pensamento ligadas às emoções, tá? Essas emoções estão aqui. O que são essas emoções? Emoções negativas de agressividade, emoções negativas de ódio, emoções negativas de insatisfação por meio de rejeição. Uma rejeição na vida, ou seja, uma criança abandonada, uma criança que foi colocada de lado, uma criança que os pais negaram e que tenta se alicerçar novamente numa sociedade, tenta buscar amparo em uma nova família, ou mesmo tenta o conforto novamente nos braços do pai, buscar esclarecimento, buscar explicações justificativas. Ela gera a frustração, gera a rejeição, e essa rejeição leva a cada vez mais sentimentos e emoções ruins. Agora você imagina emoções, pensamentos ruins junto com os seres que potencializam a raiva, junto com os seres que potencializam o ódio, a separação, as drogas e tudo que tem lá. O que acontece com o menino que já cresce marginalizado, já cresce rejeitado, já cresce em um mundo em que ele já tem muito mais barreiras para poder superar do que uma pessoa que é amparada pela família, que tem escola, tem um teto, roupa lavada. Esses seres, eles potencializam essas emoções atraem esses seres e fazem com que essas pessoas saiam piores de um reformatório do que entraram. Então a gente tem essas emoções agindo sobre esse indivíduo e nós temos todas essas emoções negativas aqui, que faziam parte de quem dormia aí, fazia parte de quem vivia aqui. E elas não foram embora, elas estão aí. Tá? Não deram vazão, elas não saíram, o que significa que ele alimentou esse ódio constante
durante muito tempo que ele permaneceu nesse lugar. A força desse pensamento com as emoções perpetuou e está aqui. Mas não somente isso, nós temos o obsessor que estava neste ambiente, na época em que o ambiente era habitado pelas pessoas, aí também. E isso é interessante, por quê? Porque ele está deste lado, observando a forma pensamento e as emoções. Nesta cama. Vira pra lá. Aqui uma taça. Como uma taça. Aí é onde ele faz o xixi, você botou a mão. Ah, como um arquiveiro deve ser. É um arquivo, né? O obsessor ele está exatamente aqui, observando a energia do ambiente. Só que ele está estacionado, ele está observando. O interesse dele não é o cara da Urbex. Esse aqui é um obsessor que está interessado na criança, no menino, ou na pessoa que morava aí, que dormia nesse ambiente. Ele só está observando e aguardando, mais nada. Sim. Esse tipo de obsessor é um obsessor de depressão. Ele é um obsessor que é atraído por tristezas, mágoas, frustrações e potencializa a depressão em todos os indivíduos. Ele gera gatilho da depressão. Ele está aqui. Tá? Ele tem características diferentes. Os obsessores de depressão, é engraçado, eles afetam muito o sistema respiratório do indivíduo. Eles vão se conectar no pulmão, em todo o sistema respiratório, principalmente na região das costas, e faz com que a pessoa tenha essa depressão, que ela sinta depressão, que ela sinta falta de ar, que ela sinta angústia, que sinta emoções que são atreladas a essa questão de não conseguir respirar, fazendo com que o indivíduo comece a ter essa angústia, as tristezas, as mágoas, tudo aquilo que envolve o emocional, toda a parte do emocional inferior, levando a uma depressão. Ele está aqui, é certeza absoluta. É uma puta análise, isso aqui tá muito legal, é uma aula muito legal para vocês e até para mim mesmo, tá? Porque, de novo, eu não tenho acesso a tais ambientes. Aqui no Brasil é tudo muito restrito, né? São Paulo, isso aqui você não tem acesso porque a grande maioria é privado, ou realmente se for um órgão público, né? Isso aí acaba indo para a União, então você não consegue entrar num lugar desse tipo. E se você entrar, você torna-se um criminoso, claro, é invasão de propriedade particular ou privada, então não tem como, mas é uma aula. A gente vai fazer uma pausa agora, já deu aqui mais 20 e poucos minutinhos de vídeo, para a gente continuar e a gente vai trazer mais elucidações para vocês, mais coisas que realmente são importantes vocês entenderem sobre a espiritualidade, entender como isso afeta a vida de vocês e como realmente nós estamos ligados ao mundo espiritual, e o mundo espiritual é um reflexo do nosso próprio mundo hoje físico, tá? Nada está livre, completamente solto, tudo está relacionado, ok? Bom, recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas complementares a gente complemente a medicina e não substitua. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, aí entra a limpeza de casa e as análises de casas. Para aqueles que querem solicitar esse tipo de coisa, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as informações e os respectivos valores. Sim, eu cobro. Por quê? Porque eu não sou pai de santo, eu não sou vidente, eu não sou paranormal, eu não sou espírita, eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de doação: PayPal, seja membro, e o Valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, só você clicar e vai ser levado a uma janelinha e você pode doar o valor que você quiser ou puder. E por último, o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.